Senhor, meus amados. Amém. Abra sua Bíblia. O livro do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Está muito nublado. Nós estamos entrando na 5ª semana de jejum e oração. Quem está levando a sério o jejum e oração está percebendo uma coisa muito importante. A gente aprende a deixar de olhar para os outros e começa a olhar para nós. Entrar na intimidade com Deus, amados, significa conseguir se enxergar. Quando a gente começa a enxergar e ver tanta coisa errada em nós, que precisa ser corrigida, a gente não tem tempo de ficar olhando o defeito dos outros. É tão importante isso para nós. Porque muitos crentes vivem perturbados porque ficam olhando o defeito dos outros. Fica, não pode ser assim, não pode ser assim. É sinal que não está se enxergando. É sinal que não está em intimidade com Deus. Porque quando nós estamos em intimidade com Deus, as pessoas, elas desaparecem, aparece a gente. É igualzinho o profeta Isaías, né? Quando ele estava no capítulo 6, ele estava até no capítulo 5, ele estava profetizando, dizendo, ai daquele que chama o mal de bem, ai daquele. Mas quando no capítulo 6, ele viu Deus, ele falou, ai de mim, que vou perecendo. E eu estou percebendo isso, amados. Se você ainda não entrou nesse estágio, então procure entrar. Deixa o Espírito Santo mudar um pouco o seu jeito de ser. Que isso que é fazer a vontade de Deus. Isso que é estar em intimidade com Deus. É conseguir se enxergar. É conseguir perceber os seus próprios erros. Aí você vai perceber, você não vai ter tempo de olhar os dos outros. Você vai até compreender os outros, porque você vai ver em você. Muitas vezes a gente está espelhando nas pessoas um problema nosso. A gente espelha nas pessoas um erro nosso. E a gente fica olhando para as pessoas, vendo o nosso erro, a gente fica nervoso. Mas é nós mesmos que somos errados. Olha o que diz a palavra de Deus. Essa semana que vai entrar agora vai ser o poder da palavra. Nós vamos ver o poder que tem essa palavra, amados. Quando nós falamos para você ler a palavra todo dia, um pouquinho pelo menos todo dia, é para que você viva esse poder, né? Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, pode sentar, amados. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e eu estava percebendo que servir a Deus, amados, só vai ser fácil quando o Espírito Santo estiver no controle. A partir do momento que você quer dirigir, que você quer ser guiado por si mesmo, pela sua experiência, pelo jeito que você pensa, você vai ter muita dificuldade de servir a Deus. Você vai ter muitas tribulações que você mesmo provoca na sua vida. Porque às vezes a gente coloca, porque Deus está permitindo isso na minha vida, mas não é Deus, mas é nós mesmos. É nós mesmos que estamos sendo, porque nós vamos ver hoje que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isso significa, amados, que ela tem o poder de transformar, viva, porque traz vida para as pessoas. O mundo foram criados pela palavra. Deus disse haja e houve, criou-se. Então o poder da palavra de Deus é esse poder que muda a sua e a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que ela penetra também. Ela tem o poder de penetrar, amados, a ponto de fazer uma divisão entre alma e espírito. Até hoje há dificuldade de se entender a diferença da alma e do espírito. É uma coisa impressionante quando
sabe se é pelo Espírito ou pela alma que estamos fazendo as coisas. Quando é pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito de Deus. Quando é pela alma, a nossa vontade, o nosso desejo prevalece. E muitas vezes a gente quer trazer e traduzir que o nosso desejo é a vontade de Deus, mas nem sempre. É por isso que há muitas frustrações, muitas decepções de crentes com Deus, porque eles têm uma vontade própria e colocam Deus, é a vontade de Deus. Deus está colocando no meu coração, é porque é a vontade dele, nem sempre. Nosso coração é o quê? É enganoso. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E como não ser enganado? Como fazer para nós não sermos enganados com o coração? A nossa vontade é tão forte às vezes, que nós colocamos isso diante de Deus como algo de Deus. Eu estou sentindo assim uma vontade tão grande, é Deus que colocou, só pode ser Deus, né? E às vezes não é não, às vezes é nós. É os nossos desejos, a nossa alma ansiosa por algo, e a gente acaba perdendo a comunhão com Deus, porque faz coisas que Deus não prometeu e não vai dar certo, e aí a gente quer culpar Deus. Mas puxa, eu orei, mas eu busquei a Deus, por que não deu certo? É porque você ora a Deus só para avisar para Ele. Você não orou a Deus para pedir a opinião dele. Você falou: Deus, eu vou fazer, muito obrigado, viu, que isso eu vou fazer isso da minha vida. É igual aquele filho que chega para o pai: olha, eu vou fazer isso, tá? Mas você vai fazer mesmo? É, eu vou fazer, mas isso assim, não, eu só estou te avisando, pai. Eu estou te avisando, velho, que eu vou fazer. Quer dizer, não pediu opinião, aí não dá certo, depois aí pede socorro para o pai. O pai ajuda. Assim também é com Deus. Às vezes a gente faz coisa errada, se lasca todo, e aí chega em Deus: oh, Deus. Lembra que eu falei a diferença da bondade e da misericórdia? No Salmo 23, tem gente que vive de misericórdia, faz o que quer, se rebenta, aí vai na misericórdia. Deus sempre vai atender. Mas por que nós não aprendemos a viver de outra forma? Por que nós não aprendemos a viver de uma forma que, guiados pela palavra de Deus, possamos tomar decisões acertadas, fazer escolhas boas para nós e para nossa família? Então vamos entrar nesse esquema hoje, para você ver a importância da Bíblia na tua, na minha, na nossa vida. A importância de você ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que existe em muitas casas, mas é um livro que às vezes é só para enfeitar a estante. Ou algumas casas abre no Salmo 91 e deixa aberto bem perto da porta para o ladrão não entrar, que é usado como amuleto para proteger a casa de ladrão. Na verdade, a Bíblia não é amuleto. A Bíblia é para ser lida, vivida. A Bíblia é para ser, amados, vivida em nós. Não tem problema nenhum você abrir no Salmo 91 e ler o Salmo 91. Mas não faça disso um amuleto. Não é ele que vai proteger a sua casa. Se Deus não guardar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se Deus não edificar, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, nós vamos ver que também ela faz algo tremendo. Ela penetra a ponto de dividir as juntas e medulas. Nós vamos ver o caso de doenças que as pessoas têm fisicamente por causa da situação da alma. Tem doenças que são doenças normais do ser humano, doenças que você pega viroses ou outras coisas, mas tem pessoas que estão doentes por causa de situação espiritual, e nós vamos ver isso na palavra de Deus hoje. Então preste bem atenção. E a Bíblia discerne, ela percebe os pensamentos e as intenções do coração, né? Às vezes até nós nos enganamos com nossos pensamentos, mas Deus não. Deus, Ele conhece-nos primeiro no coração. Tanto é que Ele falou para o profeta Samuel, quando mandou que fosse a casa de Jessé, lá em Belém da Judéia, para dos filhos de Jessé escolher um que seria o rei de Israel segundo o coração dele. E Samuel, o profeta do Senhor, homem usado por Deus, chegou em Belém, na casa de Jessé, e foi apresentado os filhos de Jessé. E quando ele viu o mais velho, ele ficou impressionado com aquele moço alto, um moço preparado, um soldado de Saul,
E ele disse: por certo é esse que Deus tem escolhido para ser o rei de Israel. E Deus falou: Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração, e tenho rejeitado a esse. E Samuel, de um por um dos filhos de Jessé, não conseguiu achar um rei, até que mandaram buscar um jovenzinho, ruivo, de gentil aspecto, que estava lá no campo, tomando conta das ovelhas. Sabe por que ele não foi chamado, Davi, para aquela reunião? Porque era o menos importante da casa. Porque era o moço que só servia por enquanto para tomar conta das ovelhas. Mas Deus, que conhece o coração, não importa onde a pessoa esteja, Deus escolhe e traz. Aleluia. Aquelas muitas vezes pessoas, e nós, que muitas vezes ninguém dá nada por você, ninguém investe na sua vida, mas Deus conhece os corações e Ele já tem um propósito, Ele já tem um objetivo, uma chamada, um preparo. Então muitas vezes nós mesmos nos julgamos tão sem crédito, sem merecimento. É até bom esse sentimento, que a gente não se ufana, não se ensoberbece, mas Deus conhece o nosso coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, de Deus, ela produz vida. Um homem sem salvação, amados, ele está morto espiritualmente. Sabe, a morte espiritual é a falta de alguma coisa que separou o homem de Deus, que é o pecado. O pecado separa o homem de Deus, falta a ele o quê? De novo, a reunião com Deus. Mas para se reunir com Deus precisa viver. Está vivo na alma e no espírito, não, na alma e no corpo, mas o espírito está morto. E o espírito é que faz a ligação com Deus. O pecado mata o espírito. A pessoa pode viver a vida inteira e ser uma pessoa boa, honesta, trabalhar, viver uma vida normal, mas é morta espiritualmente. Por quê? A morte espiritual vem por causa do pecado. E a única forma de resolver o problema do pecado é quando a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então o problema do pecado é resolvido, a pessoa nasce de novo, torna-se uma nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, ele torna-se o quê? Um renascido. Nasce de quê? Do Espírito. Em João 3, Jesus falou para Nicodemos: nascer da água e do Espírito. Não é nascer fisicamente. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Então, assim, morrer uma só vez, porque tem que nascer também uma só vez na carne. Mas no Espírito, ele tem que renascer, porque morreu quando pecou, e agora renasce quando crê em Jesus. Então é isso que a Bíblia faz. Ela vai trazendo de novo uma perspectiva de vida para nós. Vida que nos faz avaliar e também valorizar na nossa vida o que é mais importante para Deus e não para nós. Porque nós muitas vezes damos mais importância às coisas que são agora, que são do momento. Mas para Deus as coisas importantes não são os de agora, do momento, são as eternas. Paulo disse que ele deixou tudo o que ele tinha, que ele se despojou de tudo. Ele tornou-se um homem totalmente sem nada, para poder adquirir as riquezas celestiais. Ele era um homem rico, família de pessoas importantes, tinha a cidadania romana, que até mesmo um tribuno falou: nossa, como é que você conseguiu? Eu paguei uma alta soma para ter essa cidadania. Você tem, mas eu sou de nascimento. E aí então ele falou: tudo isso para mim não tem valor nenhum, eu busco as coisas eternas. Então a palavra de Deus, ela nos traz esse conceito de eternidade, conceito de coisas maiores, coisas que nós não conseguiremos enxergar se vivemos no plano horizontal, de observar, crer, procurar e correr atrás somente de coisas materiais. Não quer dizer que você vai parar e vai se estagnar nas coisas materiais, nos seus planos de vida, não. Mas você tem que priorizar na sua vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que essas coisas horizontais sejam acrescentadas. As coisas que você precisa, Deus vai providenciar que você as tenha. Mas enquanto nós priorizarmos as coisas materiais para depois priorizarmos as coisas de Deus,
Deus não vai poder fazer nada por você por enquanto. Jesus deixou bem claro no Mateus capítulo 6 que Deus sabe que você precisa comer, beber, vestir, né? Deus sabe. Mas Ele disse: todo mundo busca isso, todo mundo procura essas coisas, Deus sabe. Mas olhem para os pardais, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, e Deus os alimenta. Será que vocês valem menos que um pardal? Está preocupado com o vestido, que é a vez de usar vestido? Olhe para os lírios do campo, as flores. Ele diz ainda, nem mesmo Salomão, isso é Jesus que está falando, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiu como um desses lírios. Então, se Deus veste assim uma erva, que de manhã nasce, à tarde murcha, é lançado no fogo, será que Ele não vai também vestir vocês? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Veja como a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela nos leva a meditar em coisas maiores e é na contramão do raciocínio humano, na contramão do raciocínio secular. As pessoas deste mundo, a palavra-chave é fazer tudo para conquistar e usar todos os meios possíveis para fazer isso, chegar lá na frente e conquistar. Já você vai para a Bíblia, manda você, ok, Deus sabe o que você precisa. A Bíblia diz que você não deve se desgastar para enriquecer, porque Deus dá aquele que Ele quer. E as riquezas que o Senhor dá, elas enriquecem e não acrescentam dores. As coisas que Deus tem para nós, elas não vão acrescentar dores. Mas tem gente hoje, tem muito dinheiro, mas está cheio de dores, cheio de problemas. Já tem muito dinheiro, mas já perdeu família, já perdeu amizades, já perdeu a dignidade, já perdeu muita coisa por causa da busca da riqueza, do dinheiro. Interessante é que a pessoa está morta espiritualmente, mas quando a palavra de Deus ela chega no coração do homem, ela recebe vida eterna. Aleluia! Porque ela vai crer em Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela é convencida pelo Espírito Santo e ela toma a decisão e crê em Jesus Cristo e nasce de novo, torna-se uma nova criatura e começa agora a pensar do jeito de Jesus, porque a palavra de Deus vai guiá-lo. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos, ela nos guia, ela nos leva a tomar as decisões que nós gostaríamos de tomar e às vezes nos decepcionamos. A palavra de Deus jamais decepciona, a palavra de Deus jamais erra, a palavra de Deus jamais passa. E ainda Deus diz, quando eu mandar a minha palavra, ela não vai voltar para mim vazia, mas ela vai fazer o propósito para o qual ela foi enviada. Glória a Deus. Ela é eficaz. Por que é eficaz? A eficácia da palavra de Deus, amados, no sentido que ela opera o quê? A vontade de Deus em nós. Por isso que ela é eficaz. A vontade de Deus é perfeita. Deus não pode errar. Sabe por que não pode errar? Porque Ele é perfeito. Então não tem jeito de Deus errar. Nós erramos, nós falhamos. Mas Deus não falha. Deus não erra. Deus não se engana, amados. Louvado seja Deus. Olha aqui, está escrito aí no versículo 3 de Hebreus 11: pela fé entendemos que o universo, os mundos foram criados por Deus, né? E através da palavra, isto é, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você sabe o que significa isso? Os cientistas decidiram que iriam fazer uma criação. Isso é uma parábola. E desafiaram Deus. Vamos reunir, nós já conseguimos também fazer vida. Nós vamos fazer vida você também. Então vamos lá. Deus falou, então vamos lá. Pega lá. Deus pegou o barro, fez ele mexer e fez o homem.
Mas ok, nós também vamos fazer. Aí os cientistas pegaram o barro, assim, deu. O barro não, o barro foi o que criei. Ah, mas como a gente vai fazer? Aí que está. Para fazer alguma coisa, para criar, precisa de matéria-prima. E quem vai criar matéria-prima? Ela já existe. Deus criou todas as coisas de não existia nada. Ele disse, haja, e começou a existir. Aleluia! Glória a Deus. Então não há como criar vida, só Deus cria a vida. Ele é vida. E os cientistas então não puderam fazer. Ou o desafio eles perderam, porque Deus foi quem criou o pó da terra. E o homem foi feito do pó. E então os cientistas não podem ter que criar outro tipo de coisa para fazer algo à vida. E não conseguiram mais. Então perceba que tudo, amados, na palavra de Deus é perfeito, porque o Deus da Bíblia é perfeito. Ele não foi criado, ele é criador. Ele é eterno. Na sua essência, ele é eterno. Então é interessante que sempre há um propósito para a palavra de Deus. Vou repetir de novo aquele versículo que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e vai prosperar naquilo para que eu a enviei. Aleluia! Glória a Deus! A palavra dita, amados, de nossos lábios, pela vontade de Deus, ela vai fazer o efeito. Para alguns, infelizmente, o efeito vai ser condenação. Para outros, salvação. Se a pessoa ouve e crê, é salvação, é vida. Se ela ouve e não crê, é condenação, é morte. Mas a vontade de Deus é que todos creiam, todos que venham a conhecimento da verdade se salvem. Não é a vontade, nem a alegria de Deus que as pessoas pereçam no pecado. É por isso que Ele mandou Jesus morrer na cruz, para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Agora, ela penetra em algo que você e eu não entendemos, que faz a divisão da alma, divide alma e espírito. Irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que ela é cortante. Isso significa que ela penetra em lugares da nossa existência, chegando ao ponto de dividir a alma e espírito. E o ser humano tem corpo, que é a parte física, na verdade, a alma, que é o depósito, é o intelecto, é a vontade, as emoções. E temos o espírito, que é a parte do nosso ser que se comunica com Deus. Aí você entende porque as pessoas naturais que não têm Jesus não conseguem entender a Bíblia, não conseguem se comunicar com Deus. Por quê? Se o espírito está morto, porque não crê em Jesus, como é que vai se comunicar? Mas a todos é dado essa oportunidade de ouvir a palavra, crer na palavra e nascer do Espírito. Aleluia! Você viu como é importante você pregar a palavra de Deus? Quando alguém ouve a palavra de Deus, a palavra faz o efeito. Quem convence é o Espírito Santo, não é nós. Se eu falo pelo Espírito, então ela vai convencer. E eu creio que estou falando pelo Espírito hoje. Aleluia. É interessante, amados, que todos nós nos movemos pela influência da alma e do nosso espírito. Então, por exemplo, o escritor aos Romanos, que é o Paulo, diz que quando você se inclina para a carne, que é as vontades do desejo da alma, do corpo, traz morte para nós. Mas quando você é inclinado para os desejos do espírito, é vida. Então, por isso que surgem os pecados, a prostituição, o adultério, a droga, todas as coisas concernentes à carne, que dão um certo prazer momentâneo, mas depois traz tristeza
e muitas vezes consequências para a nossa vida. É porque estamos voltados, inclinados para a carne. Aí depois ficam o que? As sequelas que nos acompanham, as lembranças tristes, né? Que nós vamos lembrando e muitas vezes nos entristece só de lembrar. Podíamos ter feito diferente. Por que eu fui fazer dessa forma? É porque não estávamos sendo guiados pelo Espírito. Estamos sendo guiados pela nossa alma, mortos no Espírito, enquanto não conhecemos Jesus. Então, todo o nosso ser, ele funciona influenciado pela alma e nosso Espírito. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, amados, que ela nos ajuda a entender o que vem da nossa alma e o que vem do Espírito. Ela ajuda a entender. Por quê? Que tem diversas situações na Bíblia, amados, onde a alma da pessoa, ela influenciou, ela levou a pessoa a se quebrantar, até enfermar, até ficar enferma, mas o Espírito está firme e alegre. A Bíblia diz que o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, por exemplo, olha o que diz a Bíblia: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Note que havia tribulação, que havia uma certa angústia, um certo sofrimento, que poderia ter afetado o corpo e a alma, mas no Espírito havia alegria do Espírito Santo. Então é muito difícil para o ser humano, é muito difícil para nós, amados, discernir a diferença entre alma e espírito na sua mente. Mas a palavra de Deus tem poder tremendo e ela nos ajuda a ver essa diferença, aleluia, em certas ocasiões. Quantos crentes já falaram: eu percebi que eu estava na carne, pastor, que eu estava no espírito, eu estava tomando decisões, falando coisas que eu percebi que não estava certo, mas, né, ela faz essa penetração. Agora, outra coisa que a palavra de Deus faz, ela penetra também nas juntas e medulas. Agora trata da parte física. Nós falamos da parte espiritual, que é a alma e espírito. Agora a palavra de Deus também penetra nas juntas e medulas. É a parte física do seu corpo, do meu corpo. O que significa isso? Ela vem, tem poder de transformação. Jesus curou muitos enfermos na palavra: seja curado, ande. E a pessoa andava. As juntas e medulas foram tomadas pelo poder da palavra, e elas se alinharam, elas se ajustaram para que a pessoa pudesse andar de novo. Eu já vi pessoas ser curadas de câncer. Aqui no Japão nós já oramos por pessoas que foram curadas de câncer, estavam no hospital para morrer, mas quando a oração da fé foi feita, as pessoas foram curadas. Embora a pessoa depois nem quis servir Jesus, mas ela foi curada na oração da fé. Mas quando convidada a aceitar Jesus para ser curada da doença pior, que é a morte eterna pelo pecado, ela não quis. Então, infelizmente, essas pessoas fazem escolhas, e a escolha maior e mais importante da vida de uma pessoa nessa terra é a escolha por aceitar ou não Jesus Cristo. Essa é a mais importante escolha, porque define a eternidade dela. Todas as outras escolhas definem o nosso status aqui na terra, mas a escolha de crer ou não em Jesus Cristo define a tua eternidade. Aonde você passará a eternidade está somente nessa escolha: crer ou não em Jesus. Você sabia disso? Então, se você já creu em Jesus, dê glória a Deus. Você escolheu a eternidade. Você escolheu a vida eterna. Ninguém tira isso de você mais. Aleluia! É só você que pode rejeitar. Ninguém tira. Ninguém tira, nem o diabo. Mas só você que pode dizer: eu não quero mais. Mas se você creu em Jesus,
Aleluia. Diga para você mesmo: eu sou o cidadão do céu. Eu sou a cidadã do céu. E ninguém tira essa cidadania minha, não. Ninguém tira. Aleluia. Já tenho visto permanente no céu. Porque Jesus me garantiu isso. Aleluia. Aleluia. Interessante que algumas pessoas, elas sofrem fisicamente, amados, por causa de problemas espirituais. Por exemplo, Davi, ele fala de um sofrimento dele por causa do pecado escondido. Lá no Salmo 32, versículo 3 e 4, ele diz assim, ó: enquanto eu me calei e fiquei quieto com os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A palavra de Deus, ela traz para nós, amados, cura física, emocional e espiritual. A palavra de Deus tem esse poder de nos curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A emoção está na área da alma, o físico está na área do corpo, mas o espírito está na área espiritual, que tem ligação com Deus. Interessante que a psicologia, ela classifica algumas doenças como psicossomáticas, que é palavra composta de duas palavras gregas, que é psique e de alma, ou a soma, psicossomáticas. Esse que é o nosso corpo. Esse tipo de doença se refere a um corpo afetado por doenças da alma. Quantas pessoas já foram em médicos, o médico examina, faz exame, faz tudo quanto é tipo de raio-x, e fala assim: você não tem nada. Mas não é possível, doutor, eu estou sentindo dor, eu estou com problema, eu estou sofrendo. Mas o médico examina e não acha nada. Então ele chama psicossomáticas, essas doenças, que muitas pessoas têm isso, né? Agora, muitas pessoas sofrem de enfermidade física porque não consegue perdoar. Uma pessoa que não consegue perdoar, amados, é uma pessoa doente. E por que é doente? Porque é uma pessoa que praticamente toma o veneno e espera que a outra pessoa morra. Por quê? Porque a falta de perdão desliga a gente de Deus. A falta de perdão também consolida a falta de perdão de Deus para nós. Deus diz que não vai perdoar pecado de quem não perdoa. Tem muitas pessoas que se acham tão ofendidas, tão machucadas, que diz: eu não vou perdoar, eu fui muito machucado, muito ferido, eu não vou perdoar. Só que ela não sabe, essa pessoa não sabe, que de ela resolver não perdoar, ela trouxe para ela o problema, não para o outro. Quando você perdoa, você liberta-se da pessoa e ela não está mais atada em você. Uma pessoa que não perdoa é comparado a alguém que pegou o ofensor, colocou ele nas costas e vai andando pela vida carregando o ofensor. Sabe por quê? Uma aparência de outra pessoa que lembra a pessoa já te machuca. Uma música que a pessoa gostava, que você sabia que ela gostava, quando você ouve, você tem raiva da música. Um perfume que a pessoa usava, que você sente um perfume, já te ofende. Então quem que está doente? Quem que está com problema? Entende? Você está me entendendo? Você consegue entender o que Deus está querendo dizer essa noite para você? Aleluia. Aleluia. Deus quer que você seja feliz. Mas feliz do nosso jeito não dá. Tem que ser feliz do jeito de Deus. E o que a gente pensa que é humilhação, que é ser bobo, que você é bobo, todo mundo bate em você, faz o que quer e você não fala nada, você não reage. Não, a pessoa boba é aquela que reage. Por quê? Porque ela está trazendo sobre ela um problema. Mas quando a pessoa consegue liberar o perdão, consegue liberar, Deus te abençoe, não tem problema, isso aí já passa, isso aí já foi, a pessoa está livre, não pesa, não lembra. E numa
Uma vez eu lembro que nós pegamos uma mensagem aqui dizendo: perdão, a arma que corta as amarras. Por quê? As amarras é a pessoa que carrega comigo. Quando você tem raiva de uma pessoa, ela não sai do seu pensamento, ela não sai da sua cabeça. Uma roupa igual, um perfume igual, tudo, você lembra dela. Ué, porque você perdeu o humor. E quem paga a conta é quem está perto de você. Se é marido, se é esposa, se é filho, se é pai, se é mãe, paga a conta, porque você está bravo agora. Você perdeu o humor. E ninguém pode conversar com você. Por quê? Não, eu não quero conversar com ninguém hoje. Por quê? Porque você lembrou da pessoa que não está nem perto de você. E quem está perto de você está sofrendo por causa disso. Você acha isso justo? Que as pessoas que você ama sofram porque você não consegue perdoar alguém que não te ama? Você acha justo não ter o direito de não perdoar alguém quando Deus te perdoou de tantos pecados maiores que você cometeu contra Ele? Escolha ser feliz, escolha perdoar, libera a pessoa, ore a Deus e diga: pastor, mas eu não consigo sentir. Porque muita gente pensa que para perdoar tem que sentir. Perdoar não é sentimento, perdoar não é opção, perdoar é mandamento. Sabe o que quer dizer? Você tem que falar para você mesmo: eu tenho que perdoar. Agora, mas se eu não sinto, pastor, perdoe, fale: eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Você liberou a palavra. No mundo espiritual, quando você fala, quando Deus falou, os mundos foram criados. Quando nós falamos, também alguma coisa acontece. A vida e a morte estão no poder da língua, não é isso que a Bíblia fala? Deu palavra. Quando você libera o perdão, no mundo espiritual vai ter uma batalha. É você liberou, você quer, mas você não está sentindo ainda. Mas, porque você liberou a palavra e você insiste, quando vem o pensamento dizendo: eu já liberei perdão, daqui a pouco você vai perceber que você não tem mais esse sentimento de raiva. O sentimento de perdão veio naturalmente para você. Sabe por quê? É de Deus isso. É Deus que quer, é Deus que manda, e é Deus que abençoa. Para nós é só liberar. Para que carregar um fardo que não foi você que colocou, que você trouxe? Alguém trouxe para a sua vida e você agora vai continuar com ele? Não, libera, corta as amarras. Aleluia. Pá, vai cair um fardo. Aleluia. E você vai se sentir livre, leve como uma pluma. Eu li uma história de uma jovem que foi abusada pelo pai quando era adolescente. O pai abusou dela. Por uns 2 anos o pai abusava dela. Ela falava para a mãe não acreditava. Ela cresceu, se casou, morava numa cidade distante. E um dia ela recebeu o telefonema da mãe. Disse: filha, vem logo, o seu pai está morrendo no hospital. E ela lembrou e falou: o que eu tenho a ver com meu pai? Eu só tenho lembranças tristes dele, ruins. Ele me ofendeu, ele me machucou muito. Por que eu vou agora ver ele? Mas ela era uma crente em Jesus. Ela era crente. E o Espírito Santo falou para ela: vai. Sabe por quê? O Espírito falou para ela: o seu problema não é só com o seu pai. Olha as pessoas em sua volta que você ama, seus filhos, seu marido, as pessoas da igreja. Veja como você trata eles. Muitas vezes você trata essas pessoas com raiva. Por quê? É por causa delas? Não, é porque você não perdoa seu pai. Vai lá. Ela pegou o avião e foi. Ela entrou no hospital, entrou no corredor do hospital, pediu para a enfermeira perguntar onde estava o pai dela. A enfermeira informou que ela entrou no quarto. O pai dela estava cheio de tubos, cheio de soro nos braços. Ela olhou para ele, começou a chorar. Falou: pai, eu vim aqui para te pedir perdão,
porque por todos esses anos eu não conseguia te perdoar. Mas agora eu vim aqui dizer para o Senhor que o Senhor me perdoe por ter esse sentimento. O Senhor me perdoe por eu não conseguir fazer isso. E ela, depois que colocou a mão nele, deu um beijo, que foi saindo. Ela ouviu um barulho e ela olhou e ele estava tentando se mexer, e ela voltou e ele começou a balbuciar alguma coisa. Ela colocou o ouvido e ele disse: filha, é eu que tenho que te pedir perdão, me perdoa. Ela perdoou o pai, abraçou ele, chorou junto com ele. E ela disse que quando ela pisou no corredor do hospital, ela pisava em plumas. Ficou tão leve a vida dela dali para frente. E ela disse: meu Deus, todos esses anos eu sofri, fiz aquelas pessoas que eu amo sofrer por causa disso, de eu não conseguir perdoar, sendo que a cura estava exatamente no perdão. Veja como a Bíblia faz, veja como ela penetra, e as pessoas ficam doentes fisicamente por causa disso. A palavra ensina sobre o perdão, e ela nos ajuda a perdoar, e consequentemente, depois que você perdoa, vem a cura física e emocional. Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Mas para ser feliz, gente, precisa ser do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus é o jeito certo. Pense nisso hoje. Quanto tempo você já sofreu na sua vida por falta de perdoar? Quantas pessoas que estão à sua volta estão sofrendo hoje porque você quer descontar em alguém essa raiva incontida dentro e quer machucar as pessoas para poder mostrar que você está revoltado, que está com uma alma machucada, e essa reação machuca outros. Quando Deus te oferece liberdade através do perdão. Essa palavra de Deus, ela penetra entre as juntas e medulas. E ela também faz outra coisa. A palavra de Deus percebe as intenções do coração. A Bíblia é um livro, amados, que avalia as nossas motivações. O que você é motivado a fazer as coisas? Por quê? Qual a motivação que te leva a fazer alguma coisa? Quantas vezes eu já me questionei, por ser um pastor que roda muito o Japão, que viaja muito, se cansa muito, canso muito a minha esposa, e tantos que ela tem que me acompanhar para todo lado. Vem, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Será que é para me promover? Será que é para de repente merecer algo de ti? Eu não quero isso, eu não quero fazer dessa forma. Mas Deus coloca a parte do meu coração quando eu vejo os resultados dessas canseiras, desses enfados, e como a Bíblia diz, eu me gastei e me deixarei gastar na obra do Senhor. Nosso descanso não é aqui, diz o profeta. E aí eu vejo, meu Deus, não me deixe trabalhar, nem me cansar por motivações erradas. O desejo apenas de posição, desejo de estar à frente de um povo que me ouve e me atende. Não, eu quero somente se o teu Espírito, aleluia, se ele se colocar como o responsável por usar a minha vida para abençoar os outros, aí eu aceito essa proposta. E é isso que Deus tem feito na nossa vida. Não pensamos em ouro, nem prata, nem enriquecer. Nossa maior riqueza está em uma alma ganhando a salvação através de Jesus Cristo. O poder da palavra. E também, depois de ganha, depois de salva, ela ser discipulada para se tornar na imagem de Jesus Cristo. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus quer que nós venhamos a crescer tanto internamente, que venhamos a ser igual a Jesus, a imagem de Cristo. E sabe, isso só vai acontecer com a palavra de Deus em nós.
Aleluia. Interessante que ela percebe as intenções do coração. À medida que você estuda a palavra de Deus, as motivações do seu coração vão aparecendo. E você fica, então eu estou fazendo errado, ou eu estou fazendo certo. A palavra revela o caráter santo de Deus. E à medida que estudamos, é isso que eu falei para você. À medida que meditamos na palavra de Deus, nós começamos a ver os nossos próprios desvios de caráter. Nós começamos a perceber, amados, que nós precisamos mudar ou acertar a nossa vida de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Cair fora e cortar o nosso egoísmo quando pensamos só em nós. Se eu estou bem, então está tudo bom. O hedonismo, as pessoas que só pensam em fazer as coisas para o benefício dela própria, isso é hedonista. Pessoas que pensam somente em fazer as coisas para o próprio benefício. Se está na igreja é porque eu sei que é bom para mim. Se eu vou fazer alguma coisa é porque é bom para mim. E os outros? Aí já tem um sentimento de egoísmo que todos nós temos. Alguns mais, outros menos. E esse egoísmo precisa ser vencido no fruto do Espírito. Somente assim podemos vencer a nós mesmos. E agora, quando a palavra de Deus nos traz convicção, consertamos nossa vida de acordo com ela, e ela vai trazer o que para nós? Um tratamento preventivo, amados. Para quê? Para não pecarmos contra Deus. E o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, isso nós vimos o que a palavra de Deus, amados, ela consegue fazer. Agora, qual é a utilidade dela? Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse assim na segunda carta: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil. Então o que é? Ela tem utilidade. Ela é útil para quê? Ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, a fim de que o quê? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As escrituras, elas são úteis para ensinar. Ensinar o que, amados? Nós precisamos constantemente aprender. Se eu não estudar a palavra de Deus, e eu já estudo há mais de 40 anos, e se eu não continuar estudando, eu vou acabar esquecendo o que eu estudei. Então eu tenho que relembrar para reavivar e acrescentar um pouco mais a cada dia, para poder, quando passar a palavra de Deus, passará sempre viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, porque vem pelo Espírito de Deus. Agora, nós temos que aprender. Não tem um ditado que diz que a gente morre aprendendo e morre sem aprender tudo. Não é verdade? Sempre vai precisar aprender alguma coisa. De acordo com a Bíblia, a pessoa sem Cristo tem aprendido e sido bombardeada pelo quê? Pelo sistema do mundo. O mundo ensina muita coisa, amados. O mundo ensina tudo que é errado. As pessoas se desviarem de Deus, porque a sabedoria humana é animal e diabólica. Esse século, a Bíblia recomenda: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não fizer isso, esse século vai te conduzir, vai te levar a tomar decisões para viver agora e morrer depois. Você não pensa. Tem pessoas que dizem: eu vivo hoje, porque amanhã eu não sei. Eu quero fazer tudo que vem na minha cabeça para mim ser, que me agrada hoje, porque amanhã eu posso estar morto, então eu vou viver a minha vida. Só que a Bíblia não fala assim. Deus é que sabe o dia que você e eu vamos morrer. A morte não está na sua vida, na sua mão, nem na minha mão. A morte e a vida estão na mão de Deus. Ele diz: eu sou Deus, eu mato, eu faço viver, eu firo
e eu faço sarar. Eu sou Deus, e como eu, nenhum outro há. Aleluia. Eu creio isso. Esse é o Deus que nós cremos, todo-poderoso. Aleluia. Ela nos ensina a viver uma vida correta dentro dos padrões divinos para a saúde da nossa alma, saúde do nosso corpo, porque a instrução da palavra de Deus nos ensina como devemos nos comportar, como devemos descansar, como devemos nos unir a Deus para não criar maus hábitos, né? Nós criamos maus hábitos facilmente, né? As comidas exageradas, comidas que vão trazer malefício para nós, os fast foods da vida, as lanchonetes, né? Os McDonald's e os outros mais que nós gostamos muito, né? Mas que só trazem prejuízo para o nosso corpo. E isso não quer dizer que você vai morrer olhando para o McDonald's e babando de vontade de não poder entrar, mas você não deve ser uma pessoa que seja frequente nesses lugares, porque isso vai trazer prejuízo. A maioria dos americanos que são viciados nesses fast foods estão até com o corpo deformado. O corpo deles é deformado por causa da gordura acumulada nesses fast foods, e eles trouxeram essa influência para o mundo. E hoje em dia, uma criança, se não levar no McDonald's, ela fica triste. E ela vai lá para quê? Para ser envenenada. Para aquelas comidas químicas que estão lá sendo servidas ali. Né? E não sou contra o McDonald's, estou falando fast food, viu? O McDonald's é um deles. Mas de vez em quando eu vou também, não no Mac, mas em outros. E como? Mas assim, tentando evitar isso, ser frequente, ser freguês. Né? Fazer tem uns que não podem viver sem Coca-Cola, outros não podem viver sem McDonald's. Isso já se tornou um hábito, e mau hábito, não é verdade? Mau hábito. Comida saudável muita gente não quer mais, né? Agora, é interessante, amados, que depois que cremos em Jesus, nós temos que pensar numa vida nova, uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver, e temos que alimentar novos hábitos na nossa vida, hábitos diferentes daqueles prejudiciais, hábitos que nós vamos ser e aprender na palavra de Deus, porque ela é útil para isso, para ensinar, mas também ela é útil para a repreensão. Eu muitas vezes, preparando uma mensagem, sou repreendido. Deus fala: olha aí, meu céu, você vai pregar, então está vendo, primeiro se corrige. Eu falo: obrigado, Senhor, porque eu aceito, eu só recebo. Eu recebo. Tem muita gente que só recebe se for chave, né? Se for bênção, promessa, eu recebo. Mas se for repreensão, tem que dizer: eu também recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Ela é útil para a repreensão, repreender, admoestar. Significa o que, amados? A pessoa está falhando, está errando, então a palavra de Deus vem para corrigir, para redirecionar. Correção é sempre para redirecionar alguém que está perdendo o rumo. Pecado é errar o alvo. A palavra hamartia é errar o alvo. Isso é um pecado. Então, pecado, se nós pecamos, estamos errando o alvo. E a palavra vem para nos corrigir, para acertar de novo a direção. Glória a Deus. E ela não somente ensina, mas também nos repreende e nos admoesta na prática dos princípios básicos da Bíblia, o princípio cristão. Glória a Deus. É interessante que ela faz isso para nos dar vida, vida em abundância. Jesus falou que Ele veio para isso, para nos dar vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância, amados? É vida com qualidade. Sabe que você tem vida, mas muitas vezes a sua vida não tem qualidade. É uma vida muito atropelada, é uma vida muito desgastante, é uma vida muito irritadiça, é uma vida muito... você não consegue parar para pensar.
A sua vida é um trabalho, problemas, situações e irritações. E a Bíblia nos dá a orientação que isso não é bom. A Bíblia diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Ele te ajuda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Olha só, a Bíblia vai nos mostrando saídas, mas nós não lemos, então ficamos sem entender as saídas. Veja o poder da palavra. Qualquer pessoa que se aproxima da Bíblia, amados, ela nos ajuda a corrigir os nossos caminhos. Muitas vezes Deus permite tribulação na sua vida, e você fica tão triste com Deus às vezes, mas é a correção. É o único jeito de você parar. Eu não sei vocês, mas eu me lembro que meus filhos, que eu também passei por isso quando era criança, mas não tratei de me lembrar, mas os meus filhos eu lembro, que foi eu que fui o atuante, o que fez. Eles ficavam tão elétricos, tão agitados, que não conseguiam dormir. Eles ficavam nervosos porque não conseguiam dormir. Então, de tão irritados que eles estavam, a gente chegava assim, pá! Dava assim, mas não dava com força, só para assustar eles. Ó, pá, ai! Aí, dormia rápido. Às vezes Deus faz isso com a gente, amados. A gente está tão preocupado com as coisas do mundo, tão agitado, é para lá, é para cá, é para aí, eu tenho que fazer, então, pá! Aí, vou descansar no Senhor, deixa na mão dele. Demorou. É isso que Deus quer. Às vezes a gente acha que vai resolver com nossas preocupações. Não. Vamos aprender a descansar na mão de Deus. Ele vai fazer tudo na hora dele. Interessante que... Olha só como Deus nos ama. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim, ó: e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aleluia. Obrigado. Sabe, eu agradeço meus pais por algumas surras que eu levei deles, porque me livraram de situações piores depois. Assim também a gente tem que agradecer a Deus pelas correções, pelas tribulações que Ele permite na nossa vida, que Ele nos livraram de situações piores. Não é verdade? E interessante que ele fala aqui: não menospreze a correção. Sabe o que ele quer dizer aqui? Tem pessoas que ouvem, mas eu não vou, isso aí não é para mim, não sei, não vou fazer isso não. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Menosprezar é ouvir, mas não dar crédito, não levar a sério. Aí o que vai acontecer? Precisamos aprender, amados, a ser corrigidos pela palavra de Deus, aceitar a correção e mudar a nossa conduta. E para terminar, as Escrituras Sagradas são úteis para a instrução na justiça. Interessante, amados. O que é justiça? Fazer as coisas certas, estar dentro da vontade de Deus. Quando entregamos nossa vida a Cristo, trazemos conosco hábitos do velho homem, não é verdade? E as influências do sistema desse século. O que precisamos fazer? Deus vai começar em nós o que? Um processo de levar nós, ficar parecido com Cristo. Mas depende de você e de mim deixar. Se você aceita Cristo e quer continuar com o mesmo sistema lá fora, você não aceita se mudar por causa de situações ou coisas que você vê que vai perder, então Deus nunca vai poder transformar você em imagem de Cristo, porque você não quer, porque eu não quero. Mas Deus,
Ele espera a gente dizer: oi, eis-me aqui, Senhor, faça comigo conforme a tua vontade. Interessante que nas leis de Israel, amados, mostra o caráter justo em Êxodo 20, que são os mandamentos. Deus fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem lhe dará culto. Toda pessoa que se prostra diante de uma imagem está adorando não a Deus. E Deus diz: não faça para ti imagem de escultura e nem se prostre diante dela. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Lembra-te do Senhor, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, o boi, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muitas pessoas hoje dizem que ama a Deus, mas não segue esses preceitos. Leis morais, amados, nunca cairão. Existem as leis cerimoniais, que são para os judeus. Leis cerimoniais, como sábado e outras coisas, é para os judeus. Mas as leis morais, estas, nunca cairão. É universal. Então, os mandamentos continuam valendo, sim, para hoje. São mandamentos que nos fazem viver. Agora, veja bem, amados, nós podemos dizer isso agora, terminando, que Deus fala assim: ok, você pode até, de repente, nessa mensagem hoje, de repente, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Muita coisa desse que o pastor falou, eu estou fazendo, e é difícil para mim largar. Mas o profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aí está a nossa alegria. Se você se arrepender, Deus é rico em perdoar. E esse é o objetivo, amados. A palavra de Deus, ela nos enriquece de conhecimento da vontade de Deus. Nós, quando obedecemos a palavra de Deus, vamos nos tornando a cada dia mais semelhante a Jesus. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. O Espírito Santo nos ajuda a cada dia, essa intimidade com Ele. E você vai caminhando de vitória em vitória. Quando você vai ver aquilo que para você era perda, você vai lá na frente, que não foi perda, foi lucro para você ter deixado. Muita coisa a gente não consegue deixar, porque a gente tem ideia que é perda para nós, é perda. Você não quer perder nada. Quem quer perder alguma coisa aqui? Ninguém quer perder. Mas tem coisas que você tem que obedecer, mesmo perdendo. Mas você na hora não sabe nem como vai ser, nem como vai acontecer. Mas quando você obedece, o resto é por conta de Deus. E Deus é errado? Deus se engana? Deus erra? Deus faz coisas depois se arrepende? Não! Então, obedeça. Seja feliz. Creia na palavra do Senhor. Viva por ela. E você vai ser uma pessoa mais feliz da terra. Que Deus te abençoe. Você possa colocar essa palavra no seu coração hoje. Essa semana, você vai ler sobre isso no jejum e oração. Essa semana você vai ter, e se você começar a ler, você vai lembrar das palavras que foram ditas hoje. Que são palavras da Bíblia, não são palavras do pastor Inácio. São palavras da Bíblia, de Deus. E elas servem de saúde para você, e para mim, e para nós. Amém? Amém. Se alguém hoje ouviu essa palavra, desculpa, e quer no seu coração hoje falar para Jesus: eu quero a minha vida a partir de hoje diferente,
Eu quero perdoar e não consigo. E estou adoecendo por causa disso. Eu quero mudar a minha vida e não consigo. Eu quero mudar a minha vida. Me ajuda, Senhor. E eu tenho certeza absoluta que Deus pode ajudar você hoje a mudar a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não perca essa oportunidade hoje de mudar. Começa de hoje, começa de agora. Se você tem dificuldade de perdoar, lembre-se do que foi falado. Pare de carregar o fardo sobre as suas costas. E sabe que Jesus falou em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, traga o teu fardo para Jesus e leve o fardo de Jesus para você. Que ele disse: meu fardo é leve. Amém? Amém. Então eu quero orar. E essa oração vai ser a final. Mas eu quero chamar você que tem algum problema de perdão na sua vida. Você é uma pessoa que tem algumas marcas, algumas feridas, que você tem dificuldade em perdoar. Se você quer perdoar, então eu convido você a trazer este fardo que está nas tuas costas hoje e deixar aqui no altar. E Jesus vai colocar o fardo dele sobre você. E você vai sair daqui leve, leve como uma pluma. Enquanto nós vamos orar, você pode sair do seu lugar e vir aqui entregar o seu fardo. Entregar a sua vida também. E diga: Jesus, a partir de hoje, guia a minha vida, os meus desejos, os meus pensamentos. Quero fazer a tua vontade. Se você quer, se você ouviu a palavra e deseja esta bênção hoje, então nós vamos orar agora. E você pode sair do seu lugar e vir aqui e, num ato simbólico, você entrega aqui o fardo nas mãos de Jesus no altar. E quando você levantar, o fardo ficou e você vai sair daqui leve. Amém? Vamos orar então. Louvado seja Deus. Enquanto oramos, você pode sair do seu lugar se você quiser. Vem aqui, é algo muito sério, muito importante para a sua vida. Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos nesta noite, ouvindo a Tua palavra e sabendo, ó Deus, daquilo que tem acontecido na vida de muitos aqui, que eu não sabia, eu não sei, mas o Senhor sabe, e a Tua palavra falou. Por isso, Pai, que cada vida aqui presente hoje, que está vivendo problemas que não sabe como resolver, que nesse momento sentir no coração o desejo, e vindo aqui à frente, que o Senhor possa recebê-los e tirar o fardo de sobre eles. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para tirar a nossa culpa, o nosso fardo, e levar sobre si. E dar a eles a liberdade para que, ao se levantarem daqui após a oração, eles se levantem, meu Deus, leves, deixando o fardo no altar. Ó Deus, quebra as barreiras na mente. Que haja uma liberação de perdão hoje aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir-nos cada dia mais na Tua vontade perfeita e soberana. No nome de Jesus, seja repreendido todo espírito contrário, todo espírito de confusão, todo espírito de intriga e contenda na casa do Senhor, seja repreendido agora, em o nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos, aleluia, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoe minha irmã. Está abençoada em nome de Jesus. Pode sentar aí hoje.